TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Você acompanha ao vivo agora pela TV Câmara Campinas a reunião da Comissão Permanente da Mulher, que vai discutir sobre a inserção feminina no mercado de trabalho e a presidência da vereadora Neuza de São João. Boa tarde a todos aqui presentes. Agradeço a presença de cada um. Esta é mais uma comissão, é a quarta comissão da mulher deste ano 2015. Quero agradecer aos presentes e também a todos da TV Câmara, todos que estão aqui trabalhando em função disto. A Marina Varone, assessora de imprensa do vereador Gustavo Peta, meu muito obrigada. Ana Maria Tornelli, meu muito obrigado também, representando o vereador Marcos Bernadelli. A dona Olga Beatriz, artista plástica, nossa querida amiga, eu agradeço a presença aí. E também já agradecendo e chamando à mesa a nossa querida amiga aqui que vem fazer os esclarecimentos hoje sobre a apresentação de dados do Centro Público de Apoio ao Trabalhador CEPAT, com foco no atendimento e inserção da mulher no mundo do trabalho. A Sofia tem um currículo maravilhoso, mas eu prefiro que ela mesma diga que seria melhor. Boa tarde, Sofia. Boa tarde. Então, meu nome é Sofia, eu sou psicóloga do Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas. Estou no setor da orientação para o trabalho, né, no CEPAT. Tenho pós-graduação em saúde pública pela PUC de Campinas e atuação também na política pública de assistência social, no Centro de Referência de Assistência Social em Várzea Paulista, né? Então, seria isso. Posso começar? Pode começar. Então, eu vim aqui falar dos dados, né, relativos à mulher, né, nas políticas públicas de emprego. Então, eu falo em nome aqui do Centro Público de Apoio ao Trabalhador, que é um serviço que está vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, né? Então, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador, ele opera em duas frentes, né? Então, a gente tem as políticas públicas de emprego, né? Que são aí representadas pelo convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, a gente tem um convênio do Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego, né? Que engloba esses serviços, né? Então, o atendimento ao trabalhador, né? Que é o cadastro para vagas de emprego, atendimento ao empregador, né? São a captação das vagas, né? Dessas empresas, a habilitação ao seguro-desemprego, a emissão da carteira de trabalho e a orientação para o trabalho, né? Emissão da carteira de trabalho e orientação, eles são serviços complementares ao Cine, né? Então, que engloba mesmo o convênio com o Ministério do Trabalho, né? No âmbito do Cine, é o atendimento ao trabalhador, empregador e habilitação ao seguro-desemprego, tá? E aí, uma outra frente de trabalho são as políticas públicas de geração de trabalho e renda, né? Então, são uma alternativa ao mercado formal de trabalho. Então, são os programas de geração de renda, né? Então, o microempreendedor individual, né? A economia solidária, né? Então, com as cooperativas e as feiras de comércio justo e solidário, e o Banco do Povo Paulista, né? São convênios separados, então, né? A economia solidária é um convênio separado com o SENAIS, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, né? Junto com o Ministério do Trabalho, tá? Então, esses são os serviços que o CEPAT oferta, né? Os dados que eu vou colocar aqui são a partir de uma filtragem do BGIMO, né? Que é uma base de gestão da intermediação de mão de obra. Então, ele fica sob a guarda do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, são os dados aí concernentes aos serviços do Cine, né? E do CEPAT Campinas. Então, a gente vai falar sobre os dados do CEPAT, né? E dos serviços que abrangem o Cine. Então, a gente fez uma análise aí desses dados a partir dos seguintes parâmetros, né? Os trabalhadores inscritos, né, no CEPAT, as vagas ofertadas e as colocações. Então, são esses os três parâmetros que a gente vai falar hoje. Então, no que concerne aos trabalhadores inscritos, né, no CEPAT,
fazendo um comparativo do ano e do gênero, né? Então, o sexo masculino e o feminino. Então, a gente vê que o maior público, né, inscrito no CEPAT são de mulheres, né? Totalizando 18.920 mulheres inscritas entre 2013 a abril de 2015, tá? Que foi o que a gente filtrou, até abril de 2015, né? E em relação ao público masculino, 14.955. Então, a gente observa, né, aí em 2013, né, teve o maior número de mulheres inscritas, né, assim como em 2014 e 2015. Então, todos esses anos, né, as mulheres têm um número maior de inscrições aí no CEPAT, tá? Fazendo uma comparação da faixa etária dessas mulheres inscritas no CEPAT, né, a gente pode verificar que a faixa etária predominante é entre 18 a 24 anos de idade, né, totalizando aí entre os 3 anos, né, até abril de 2015, 6.989, né, mulheres inscritas entre 18 e 24 anos, né, seguindo aí a faixa etária dos 30 até os 39 anos. E a faixa etária que a gente tem um menor número, né, de mulheres inscritas é entre 65 até 150 anos. Até porque é uma faixa etária que o público já não está tão ativo, né? Então, esses são os dados em relação à faixa etária dessas mulheres inscritas que eu falei para vocês, tá? Em seguida, fazendo um comparativo com a escolaridade dessas mulheres inscritas, a gente pode verificar que a maioria delas, né, tem o ensino médio completo, né? Então, totalizando aí 8.299 mulheres inscritas nesse período, né, que eu disse para vocês. Os que tem menos inscritos são as pessoas que não têm alfabetização. Então, aí 96% das mulheres nesse período não têm alfabetização, né? Seguindo aí o ensino médio completo, a escolaridade que nós temos mais inscritos, então, é o de médio incompleto. E que isso segue não só em relação à mulher, mas também ao público em geral do CEPAT, né? Então, sexo masculino quanto feminino, maior parte do público, né, tem o ensino médio completo mesmo, tá? Então, esse é o número que a gente tem aí em relação à escolaridade das mulheres inscritas. Seguindo aí essa análise aí dos trabalhadores inscritos, a gente fez uma comparação, né, dos meses de janeiro a abril, que é o que a gente tem em 2015, e comparou com 2013 e 2014. Então, a gente vê que em 2013 a gente teve o maior número de mulheres inscritas, né, em relação a 2014 e 2015, né, totalizando aí em 2013 3.913, né, pessoas inscritas entre janeiro a abril. Né? E em relação ao início do ano, né, janeiro e fevereiro, que é onde nós temos a maior procura, né, para cadastro para vaga de emprego. Então, aí tem o maior número de mulheres inscritas, né, em janeiro e fevereiro, que é o período que os trabalhadores mais buscam, né, se inserir aí no mercado de trabalho, né, retornando aí do final do ano, tá? Então, fazendo uma análise, né, um comparativo aí desses dados que a gente trouxe em relação aos trabalhadores inscritos, né, que totalizou, né, a gente somando lá no começo, os trabalhadores do sexo feminino e masculino inscritos no CEPAT entre 2013 a abril de 2015, nós temos 33.875 trabalhadores, né? Então, desses inscritos, 55,85%, né, desse total são de mulheres, né? Que é aquilo que a gente falou lá na frente. Então, as mulheres, né, tem um número maior de mulheres inscritas em relação aos homens, né? Então, 44,14% de inscritos são do sexo masculino. Quanto à escolaridade, né, avaliando aí só a questão da mulher, né, 43,86% delas, então, tem o ensino médio completo, né? Então, a maioria tem o ensino médio completo, né? Seguido aí também do ensino médio incompleto, de 20,88%. E a minoria, né, que a gente tinha falado, são das não alfabetizadas, né? Que dá 0,5% dessas mulheres inscritas. Quanto à faixa etária, né? Então, 36,94% dessas mulheres têm entre 18 e 24 anos, né? 18,84% delas entre 30 e 39 e 0,26% tem entre 65 a 150 anos, que é a minoria, né? Que a gente tinha falado aí já nas tabelas, só que agora é falando em relação à porcentagem.
tá? Então, isso são os dados relativos à mulher quanto à inscrição, né? O cadastro que elas têm no CEPAT. Em seguida, então, a gente vai falar sobre as vagas ofertadas, né? São as vagas que as empresas colocam, né, para o CEPAT, né? Para abrir ao público, para eles se cadastrarem para essas vagas. Então, fazendo aí também uma nova comparativa em relação ao gênero e ao ano, a gente identifica aí que as empresas que pedem sexo indiferente, que não pedem, né, não é masculino nem feminino, pode ser qualquer um dos dois, né, aceita ambos, tá? Então, tem um número maior, né? Então, totalizando aí esse período de 2013 a 2015, 4.529, né, vagas não definem se tem que ser do sexo feminino ou masculino. Para ela é indiferente, né? Aí, falando aí da mulher, né, que pedem do sexo feminino, a gente pode ver que são 791 empresas que pediram uma vaga voltada para o gênero feminino, né, entre 2013 a 2015. E 2.389, né, solicitações para trabalhadores do sexo masculino, tá? Aí, fazendo um comparativo só em relação às vagas femininas, né, abertas no CEPAT pelas empresas, em relação à faixa etária. Então, dessas vagas colocadas pelas empresas, né, que requerem, então, o perfil da mulher, a gente pode observar que a maior parte delas é de uma faixa etária entre 17 a 18 anos. Então, as empresas pedem mais, né, quando pedem do gênero feminino, entre essa faixa etária de 17 a 18 anos, né? E também acontece, além de não pedir a questão de sexo, né, não ser feminino ou masculino, qualquer uma das duas é possível para aquela vaga, eles também, algumas empresas não colocam a questão da faixa etária. Então, é indiferente. Então, está aí na última coluna, não informado. Então, para a empresa, né, qualquer faixa etária está dentro, né, do pedido pela empresa, né, o perfil da vaga. Então, a gente vê que a maioria, né, que não solicita uma faixa etária específica, né, totalizando aí 624 vagas que não exigem uma faixa etária específica. E falando em relação à faixa etária quando pedem, é o que eu falei, a maioria entre a idade de 17 a 18 anos, tá? Seguindo aí depois da faixa etária de 25 até 28 anos. E a minoria é em relação a 15 a 16 anos, né? Foi o que menos se pediu entre 2013 a maio de 2015, né? Esse daqui a gente está comparando em relação a maio. Foi possível filtrar até maio, então por isso que aqui está maio. Fazendo agora, então, um comparativo dessas vagas que requerem, né, a mulher, né, como um critério, a escolaridade, né, que é mais exigida e pedida pelos empregadores, né, são do ensino médio completo, né? Então, ensino médio completo e seguido o ensino fundamental incompleto. Né? Então, dessas empresas que colocaram vagas no CEPAT, a maioria, né, quando pediu uma mulher para o trabalho, também exigiu o ensino médio completo e, depois disso, o fundamental incompleto, tá? Que é o perfil da vaga. E o que menos se pediu foi do ensino superior completo, né? Totalizando aí duas vagas, né? Durante esse período. Aí, fazendo uma comparação aí dos meses entre janeiro, né, a abril de 2015, a gente pode ver que em 2014 onde a gente tem maior número de vagas, né, ofertadas, né, para as mulheres, né, e seguida de 2013, né. 2015 foi o ano que menos teve vagas voltadas especificamente para as mulheres, mas não quer dizer que é só para as mulheres, né, porque a gente sabe que, né, está havendo um momento de retração, então o número de vagas ofertadas no geral, no CEPAT, diminuiu. Então, não pode se dizer que foi só para a mulher, foi no geral, para os homens também, né? Então, a gente está vivendo aí um momento de crise, então as vagas diminuíram, tá? Então, em relação de 2013 a 2015, né, diante desse cenário, tá? Então, fazendo aí, então, um apanhado desses dados, quando a gente falar nesse período aí de 2013 a 2015, as vagas por gênero, né, que é indiferente,
tanto faz homem ou mulher, totalizam aí 58,75% das vagas. Para homens, em seguida vem com 30,99% e de 10,26%, né, vagas exclusivas para mulheres, né? A escolaridade exigida, né, quando a vaga é voltada para o público feminino, foi de 31,66%, né, exigindo o ensino médio completo, e em seguida 30,77% exigindo o ensino fundamental incompleto, né? E em menor totalidade, 0,29%, as empresas que pediram ensino superior completo, né? E quanto à faixa etária, né, que não informam, é indiferente a faixa etária, foi de 45,78%, né, seguido aí com relação à faixa etária quando colocada essa exigência, foi de 17,46% para a faixa etária entre 17 e 18 anos, né, e em menor proporção que a gente teve foi de 0,07%, né, para a faixa etária de 15 a 16 anos. Aí, em relação às colocações, né? Então, fazendo uma comparação do ano, né, e do gênero, né, masculino e feminino. A gente pode identificar aí que as colocações, né, que a gente mais teve foi do sexo masculino, né? Totalizando aí, nesse período de 2013 a 2015, 4.823, né? Mas não há uma diferença tão grande, né? Já que as mulheres aí totalizaram de colocação no mercado, né, dessas vagas, de 4.519 mulheres, né? Então, em 2013, a gente até teve mais mulheres colocadas no mercado de trabalho através dessas vagas do que homens, né? Então, vocês veem que tem 46,09%. Em 2014, houve mais do sexo masculino e até abril de 2015, né, foi mais masculino aí por três pessoas, né? Então, houve mais colocações do gênero masculino, mas não foi uma diferença tão expressiva. Quanto à faixa etária desse público que foi colocado no mercado de trabalho, né? Então, a maioria tem essa faixa etária de 18 a 24 anos, né? Seguindo aí também até os trabalhadores inscritos, que a maioria são de mulheres nessa faixa etária, e das vagas que exigem também a escolaridade, a faixa etária também foram mais ou menos nessa faixa etária, de 18 a 24. Então, a gente totalizou aí, nesse período de 2013 a março de 2015, 1.321 mulheres colocadas no mercado de trabalho entre 18 e 24 anos, né? A faixa etária que, né, menos foi colocada foi de 1 até 17 anos, né? Totalizando aí 100 mulheres. E seguindo essa faixa etária dos 18 a 24 anos, a que mais incluiu também foram de mulheres entre 30 a 39 anos, né? Então, esse foi o perfil das mulheres colocadas no mercado de trabalho quanto à faixa etária. Em relação à escolaridade, as mulheres mais colocadas tinham ensino médio completo, né? Totalizando aí 2.235 mulheres que foram colocadas que tinham ensino médio, que também vai de encontro com os dados apresentados, né, no tocante aos trabalhadores inscritos, que são mais de mulheres que têm ensino médio completo, e das vagas que também requerem a escolaridade, né, que mais exigida é ensino médio. Então, 2.235 mulheres, né, seguindo aí pelo ensino fundamental incompleto, 888, tá? E o que teve menos, né, colocadas foram as mulheres que não têm nenhuma alfabetização, né? Totalizando 9 mulheres, né, nesse período. Fazendo um comparativo, então, dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, né, de 2013, 14 e 15, a gente pode verificar que em 2014, né, a gente teve mais mulheres colocadas, né, do que nos outros anos, né? E também caiu aí um número de mulheres colocadas, né, de 2013 a 2015, que é aquilo que eu falei também, né? Assim como as vagas captadas pelo CEPAT diminuíram diante do cenário atual, as colocações, consequentemente, também, tá? Fazendo aí, então, um apanhado desses dados quanto à colocação dessas mulheres, a gente pode identificar, né, que 38,42 mulheres, né, são do sexo feminino, né, são mulheres, né, que foram colocadas no mercado de trabalho, e 51,62% são do sexo masculino, tá? Quanto à faixa etária,
29,41% das colocadas têm entre 18 a 24 anos, seguida aí de 27,14% que tem entre 30 a 39 anos e de 2,22% que tem entre 1 a 17 anos. Quanto à escolaridade, né, 48,74% dessas mulheres colocadas no mercado de trabalho têm o ensino médio completo, seguindo aí de 19,37% que tem o ensino fundamental incompleto e, por fim, né, 0,19% que foram as menos colocadas, não tinham alfabetização, tá? Aí, fazendo um apanhado geral, né, de todos esses parâmetros aí colocados, para traçar aí um perfil, então, desses trabalhadores inscritos no CEPAT, nesse período de 2013 a abril de 2015. Então, 55,85% dos trabalhadores inscritos no CEPAT são mulheres, né? 43,86% delas têm um ensino médio completo, né? E a maioria delas tem entre 18 e 24 anos, totalizando aí 36,94%. Então, esse é o perfil da mulher trabalhadora, né, do CEPAT, né? Tem o maior número aí. Quanto às vagas ofertadas, né? Então, a maioria delas, 58,75%, é indiferente quanto ao gênero. Então, não faz essa exigência de ser sexo masculino ou feminino. 45,78% não exige a faixa etária, né? Não determina uma faixa etária. Das mulheres, né, das vagas que requerem as mulheres, 31,66% das vagas exigem o ensino médio, né? E isso ocorre, né, para todos os gêneros, né? Não só feminino. A maior parte das vagas captadas pelo CEPAT exigem o ensino médio. 36,26% dessas vagas que são para o público feminino são por cargo de faxina, tá? A maioria das ocupações, né, são indiferentes quanto ao gênero, tá? E quanto às colocações, tá? 38,42% desse público colocado são do sexo feminino. 29,41% dessas mulheres colocadas no mercado têm entre 18 a 24 anos. E 48,74% delas têm o ensino médio completo. Então, esse é o perfil da mulher que foi colocada no mercado de trabalho nesse período. Então, esses são os dados em relação ao público atendido, público feminino atendido no CEPAT e encaminhado aí para o mercado de trabalho. Dados muito importantes eles, porque a gente, na verdade, já vê como está o desemprego, na verdade, né? Sim. Em relação aos demais anos, né, 2013 e 2014, não só as vagas captadas, né, diminuíram, quanto as colocações também, né, acompanhando aí o movimento do cenário atual. Com certeza, infelizmente, né, esperamos que isso volte a crescer de novo, porque não pode acontecer isso, que a gente sabe o quanto desemprego tem e como está doendo isso em muitas famílias. Eu queria fazer uma pergunta para ela. Que a gente sempre ouviu falar que existia muita dificuldade. Nós sempre ouvimos falar que existe muita dificuldade de colocação no mercado de trabalho de jovens de 18 a 24 anos. Uhum. Mas pelo que você me trouxe aqui, é uma outra realidade, que eles têm uma boa colocação, né? Isso, no CEPAT, sim. É isso que eu falei para vocês, né? Então, esses dados são relativos ao CEPAT, né? Então, aí a gente não consegue falar do mercado como um todo, né? Da região metropolitana de Campinas. Mas no CEPAT, então, a gente vê, né, o oposto. Então, a maioria aí, no que diz respeito ao público feminino, né, realmente o que mais empregou foi nessa faixa etária mais jovem, né, 18 a 24 anos, né, em relação ao público feminino e do CEPAT.
Vamos, lo que gostaria de saber é que classe de trabalhos vocês consideram? Que classe de trabalho? Que tipo de trabalho? Ah, tá. Para oferecer, para se inscrever todo esse pessoal? Então, as vagas que a gente tem no CEPAT são mais para a escolaridade de ensino médio, né? Como vocês viram aí nos dados, o ensino superior, a gente tem um menor número de vagas, de pessoas inscritas, né? Que é mesmo o perfil, né, de vagas e de público atendido pelo Cine, né? Ele até surgiu para isso. Então, é o pessoal que está em situação de vulnerabilidade social, que tem dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Então, é um espaço em que a pessoa pode procurar, né, informações, um espaço que ela possa ter para se colocar no mercado, se inserir no mercado, né? Então, no que tange aí o trabalho, é como se o CEPAT tem esse nome aqui, mas cada local tem a sua denominação, né? Aqui é o CEPAT, mas geralmente são os PATs, né? Os postos de atendimento ao trabalhador. É como se fosse a porta de entrada, né? Um centro de saúde, o CRAS. Então, é mais voltado para esse público, até porque o pessoal que tem um ensino superior, eles têm outras formas de colocação no mercado. É mais aí a internet, LinkedIn, cadastro na própria empresa, indicações, né? Então, até por isso a gente tem um menor número de pessoas nesse perfil. E até porque a pessoa tem um ensino superior, geralmente já sabe aonde ir, como procurar, né? Então, é mais para esse público que está necessitando, né? Então, por isso que são vagas mais aí que exigem o ensino médio, né? O ensino fundamental, então vigilância, portaria, vendas, né? Servente, enfim. Então, é muito bom, porque dessa maneira, quem não souber para onde ir, tem uma referência como orientação. Então, está muito bem. Uhum. Eu gostaria de agradecer a palestrante, né, e que eu achei muito louvável esse trabalho aí do CEPAT, da inserção ao mercado de trabalho, porque do jeito que está a economia do país hoje, a vulnerabilidade das pessoas não serem inseridos na sociedade é complicado, é difícil e acaba acarretando outros problemas sociais, né? Então, eu acho que é bem interessante o trabalho aí prestado pelo CEPAT e vocês estão de parabéns. Continuem assim. Ok, obrigada. Só para colocar, então, a partir do que vocês colocaram, né, das falas de vocês, então, a gente, além do cadastro para vaga de emprego, que a gente estava falando, é um lugar que a pessoa tem um suporte, né? Tem outros serviços que possam ajudá-la, outros encaminhamentos. Então, além do cadastro para vaga de emprego, a gente, por exemplo, tem orientação para o trabalho, né? Então, a gente trabalha, capacita esse trabalhador, então, aí para os processos seletivos. Então, ajuda a identificar que outras formas de inclusão existem. A gente tem aí economia solidária, né? Tem gente que tem perfil para ser um microempreendedor, a gente tem o MEI. Então, são vários tipos de encaminhamento, né? Então, questão de escolaridade, a gente tem aí, né, uma proximidade grande com a FUMEC, então a gente faz os encaminhamentos para a pessoa concluir aí o ensino, né, sensibilizá-la da importância, até aí pelo perfil das vagas, a maioria ensino médio, então ajudar a pessoa, né, a terminar. A gente também fez uma parceria com a FUMEC de reforço escolar, né? Então, a gente tem aí turmas de reforço escolar no CEPAT para os trabalhadores que principalmente já terminaram o ensino médio, às vezes, né, relembrar os conteúdos aí de português, matemática. Então, é um espaço que ele tem, que é difícil de ter, né? Depois que você terminou o ensino médio, é difícil de ter um lugar para você poder relembrar aí e se capacitar, né? Já diante aí das demandas do mercado de trabalho. Hoje tem muitas provas de português, matemática, redação. Então, aí tem uma série de serviços que ajudam o trabalhador e dão uma base aí para ele se incluir no mercado de trabalho, né? É isso. Parabenizar você. E o pessoal precisa ter mais conhecimento do que é o CEPAT. Sempre que a gente pode, a gente está divulgando. Por quê? Às vezes acho que apenas ir lá e deixar lá um currículo, fazer uma inscrição, não. Tem que saber o que mais agrega a ele, soma a ele, qual é a elevação dele. Porque não é apenas eu vou lá e vou fazer uma tentativa, não. Se a pessoa tiver uma autoestima
que queira fazer, ela vai ensinar, vai aprender e vai chegar a um ponto bem melhor do que fosse só buscar um emprego. Sim. Até porque a gente não tem o cadastro do currículo, né? Um atendimento mesmo. A gente faz um cadastro no sistema aí do Ministério do Trabalho. Então, aí o atendente está capacitado a identificar aí essas vulnerabilidades, essas questões que precisam ser trabalhadas, a escolaridade. Então, tem os encaminhamentos feitos. Então, por isso, mais uma vez, eu indico o CEPAT. Sempre que vai procurar um emprego, indico ele, mesmo porque não é apenas um currículo deixado numa empresa. Eu tenho empresa, eu sei como são os currículos. São muitos que chegam. Mas lá é diferente. Então, aqui eu estou indicando o CEPAT. Muito obrigado, Sofia. Muito obrigado a todos aqui presentes. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, obrigada aí pela abertura, então, para a gente divulgar. Muito obrigada a todos aqui presentes, eu agradeço. Agradeço muito a Sofia pelo esclarecimento que ela está dando aqui e pelo tempo aqui conosco aqui. Seja bem-vinda sempre. Ok, obrigada. Obrigada. Você acompanhou a reunião da Comissão Permanente da Mulher aqui da Câmara de Campinas, que discutiu a inserção feminina no mercado de trabalho. Lembrando que logo mais às 5h30 da tarde você acompanha o Câmara Notícia, o nosso jornal, e às 6 da tarde a reunião ordinária. TV Câmara Campinas.